vou para o interior de São Paulo. Pessoal, olha que maravilha, vou levar meus livros. Fiquei muito feliz, muito empolgada, né? E aí a gente conversou, eu disse que era do interior da Bahia, então eu não sou baiana, mas eu moro há 7 anos no interior da Bahia, no Recôncavo Baiano, e eu acho que é importante eu dizer isso, né? Que eu saí de lá e, de certa maneira, por mais que eu já venha pesquisando literatura com personagens negros e depois literatura de autoria negra e de temática africana e afro-brasileira, por mais que eu já venha pesquisando muito antes de ir para lá, chegar lá muda muita coisa, porque lá que eu faço meu mestrado, lá que eu também encontro muitos outros saberes e que eu começo a perceber e a conectar tudo que eu vinha pensando com esses livros, né? E aí vocês vão saber um pouquinho mais à medida que a gente vai conversando, né? E aí eu fiquei pensando, o que eu faço? Quem vai estar lá? E daí a gente vai pesquisar a cidade, eu vou pesquisar Rio Preto. Eu falei assim, nossa, será que quem vai... Aí eu fiz um monte de slide. Eu falei assim, mas essa não sou eu. Então eu vou encher minha mala e vou levar uma mala de livro. Aí foi muito engraçado que eu fiz um vídeo para postar e o meu companheiro virou e falou assim, você levou isso tudo de livro? Eu não acredito que você fez isso. Por isso que eu fiz escondido, porque eu sabia que ia ser criticado. Eu botei todos os livros que eu queria mostrar, porque qual é o meu desejo hoje? O meu desejo é que seja uma grande conversa. Tem um slide, eu posso passar o slide, falar tudo que está lá. Eu posso desinvestir, falar de qualquer, pegar um livro e falar, mas eu quero que seja uma conversa que parta do que tocar a gente, do que for aqui. Então vamos deixar fluir. Talvez eu tenha que recorrer ao slide para mostrar uma... Eu estava falando da Silvana Ana Paulina, eu falei assim, poxa, eu posso pegar a obra que está aqui e mostrar, né? Mas eu acho que o mais legal vai ser a gente chegar e conversar, né? E aí, nisso também, eu fiz uma seleção de livros, né? Porque tinha mais livros. Que livros eu vou levar? Qual livro da Sônia Rosa, que tem um monte de livro, eu vou botar nessa minha mala? Porque não dá para trazer todos, né? Eu ia ser barrado. Vou contar uma coisa, né, gente? Eu não paguei excesso não, porque eu paguei um extra da bagagem. E aí, só que eu errei, eu botei na mala, queria ser despachada, eu não botei o peso, eu botei aqui, não quis, que não viria. Aí o moço falou assim, olha, essa daqui não pode, e essa ultrapassou. Eu falei, não vou pagar excesso de bagagem não, vou tirar daqui pra lá, que é simples, é livro. Ele, é livro? Quem viaja com livro? Aí assim, com tanto livro, né? Aí eu falei assim, eu sou professora. Aí ele, deixa, não precisa não. Precisa trocar não, eu faço aqui. Aí ele fez isso pra mim quando eu falei que eu era professora. Eu falei assim, não, é só livro, é muito simples, eu troco de uma pra outra. Ele, não. E foi isso que aconteceu. Então, pra não passar uma vergonha maior, né, com o excesso de bagagem, eu fiquei pensando, quais livros eu vou levar? Aí eu falei assim, eu vou levar alguns que nunca podem faltar de alguns autores, porque alguns autores têm que ser falados, como a Sônia Rosa, Heloísa Pires Lima, mas é sobre infâncias. E que infâncias, dentro desse escopo, dessa literatura, com representatividade negra, de personagens negros, eu queria mostrar para vocês. Então eu venho nisso. Qual crianças eu queria que habitam as minhas pesquisas, que habitam a minha estante, que habitam as pessoas que estão do meu lado, porque quem está perto de mim sabe que eu sou dessa que transborda, que sai querendo que todo mundo conheça, enfim, que estão nesses lugares comigo, quais são essas infâncias que estariam. E para começar, que eu já comecei, né? Eu vou ler um livro. Eu vou ler esse livro para vocês. E por que eu escolhi começar por esse livro? Se eu fosse uma casa. Eu escolhi começar com Se Eu Fosse Uma Casa porque é da Carol Fernandes. Quem conhece? Alguém conhece esse livro? Quem conhece? Conhece? Ai, que bom! Que delícia! E aí, é da Carol Fernandes. A Carol Fernandes é uma autora contemporânea, uma mulher baiana não, de família baiana, mas ela é uma mulher mineira. E ela é pedagoga, como eu, então isso também faz muita diferença. Ela encontra como você também, né? E dentro da pedagogia ela se encontra com a literatura e ela vira autora de livros infantis. Ela acabou de lançar um que eu tenho certeza que vai ser o prêmio Jabuti desse ano, que é o Fevereiro. A outra, né? Apaixonada pelo Fevereiro, mas ela tem outros livros, né? E eu vou ler esse para vocês, contar um pouquinho. Para quem não conhece a Carol, tem uma foto dela aqui. Eu vou mostrar aqui. Opa, será que botou? E a Mari até pode ler. Pode. Mari pode ter. A Mari pode terminar em fevereiro. Essa é a Carol Fernandes. Não é uma mulher linda? Maravilhosa.
Tá pequeno? Agora deu? Uma mulher linda, Carol Fernandes, né? Uma maravilhosa. Vale vocês conversarem com ela. Pode procurar ela no Instagram e conversar, que ela é super. E vou ler esse livro dela. Vou ficar de joelho para ficar melhor. Se eu fosse uma casa, casas abrigam, acomodam e acolhem. Casas espiam, escondem e ocultam. Editora Tuia, foi publicado em 2020. Para Francisco, nossa pequena morada. Se eu fosse uma casa, eu teria raízes. Meu alicerce, também feito de pedras, seria a base sólida do meu firmamento. Eu seria espaçosa para guardar na memória todas as memórias daqueles que passassem por mim. Tem um bem? Também seria alta, comprida o suficiente para me alimentar de nuvens. Se eu fosse uma casa, eu teria meu próprio som. Teria asinhas tão fininhas que, embora pequeninas, me moveriam pelo ar. Espiaria as conversas, o humor e o horror das calçadas, pois, sem dúvida alguma, eu teria janelas. Infinitas janelas. Deste alpendre, que seria eu, testemunharia o jogar das tranças e confidenciaria o amor e a dor dos apaixonados. Inventaria uma chaminé. Por ela, espalharia o aroma de todas as histórias um dia contadas para mim. Se eu fosse uma casa, eu teria uma horta com taiobas suculentas e brilhantes ao luar. Minhas rachaduras profundas desnudariam meu passado. E mesmo que eu não queira, teria um porão sombrio, sinistro e frio. Não importa, se eu fosse uma casa, eu te convidaria a entrar e reparar minha bagunça. A bagunça dos sons, das gentes, dos bichos e das coisas invisíveis. Se eu fosse uma casa, eu seria um lar e dentro de mim moraria vida. Palmas para Carol. O que vocês gostaram, gente? O que vocês acharam? Conta para mim aí. Sabe que ela escreveu na pandemia, né? E aí ela publicou o livro nesse processo de parar na pandemia e começar a olhar para a casa dela, para o que circulava, para o que estava ali vivo, pulsante dentro da casa dela. E aí imagine vocês, né? Nossa, Ananda, mas por que você começou com um livro que não tem personagem negro para falar de literatura com personagens negros? Porque a gente tem que pensar que a literatura negra, e aí a gente vai ver várias formas de classificar, né? E a gente pode conversar um pouco sobre isso, né? A literatura negra, negra afetiva, negra do encantamento. Aqui o Santos fala que é uma literatura negra do encantamento, a Sônia Rosa fala que é afetiva. Mas essa literatura negra, feita por pessoas negras, por autores negros, seja ilustradores e escritores, ela está impressa, inclusive, quando a Carol olha para uma casa. Porque só a Carol, com o olhar dela, com a vivência dela, é capaz de olhar para essa casa e perceber, por exemplo, que a chegada de uma criança, porque o Francisco não é o filho dela, é o sobrinho dela, muda uma dinâmica de uma casa.
E a partir da chegada do Francisco nessa morada, e vendo essa dinâmica, convida esse corpo novo, convida esse corpo dela mais velho a olhar ali e perceber as relações de como se dá. Só a Carol Fernandes, no olhar dela, na sensibilidade dela, da vivência dela, falaria de ancestralidade através da raiz. Ou de memórias com um dente no telhado. Não sei, quem conhece esse hábito? Jogar o dente do telhado. Ou das janelas, que para mim é muito forte quando eu chego nessa cena das janelas. E eu converso, uma certa vez conversando com ela também, né, que é esse convite para olhar para si mesmo, que era um momento, que era um convite disso, e de olhar para o outro. E cada vez que a gente olha para cima, para dentro da gente, a gente começa a perceber o outro. Perceber as ausências do outro na gente, né? Esse espiar de dentro para fora. Bem, como é a Carol, que não esquece que tem o amor, mas também do amor vira sapo, né? Vocês viram que não é o sapo virando amor, né? Mas fala de oralidade. Estou num livro, mas eu deixo explícito a importância da oralidade. E para além disso, e a gente vai falar depois um pouco melhor, se a gente for falar de fevereiro, porque vocês que vão conduzir, a Carol traz um corpo de um menino negro, que é o corpo que a gente menos quer vivo na nossa sociedade. É o corpo do homem negro. E a Carol traz essa presença do homem, do menino negro, em vários livros dela, que é o corpo que a gente quer vir e que ela quer vir. Então eu acho que essa sensibilidade desse olhar dessa mulher negra para casa traz isso tudo. Ela faz isso tudo, está presente nesse livro, que nos afeta e nos vai convidar a olhar para não só para a casa dela, mas para tudo isso que está ali, a partir da medida que a gente vai entrando nesse livro e vai conhecendo mais e vai lendo muitas vezes, porque é um livro para ler muitas vezes, porque eu li muitas vezes. Mas principalmente quando eu olho para esse livro, por que eu comecei com ele, escolhi começar com ele? Porque eu lá, quando eu fazia graduação, eu tive muita sorte na vida de ter 3 professores. Uma professora, um professor negro e 2 professoras negras, e ambos eram militantes do movimento negro. Não eram só os professores negros formados que estavam dando aula, eles tinham a intencionalidade de estar ali e de mostrar outras histórias para a gente, né? Entre elas, eu tinha uma professora chamada Zoilda Trindade, e ela me acompanha muito, né, em tudo que eu faço, há muito tempo, desde a graduação, lá em pedagogia, até hoje. No mestrado, fazendo um doutorado, estou lá, eu não consigo não olhar para os escritos dela e para tudo que eu aprendi com ela, desde sala de aula e cursos que eu continuei acompanhando. Mas ela fez uma coisa que é muito linda. Ela construiu uma mandala, eu vou mostrar uma foto para vocês, onde ela organizou uma coisa que ela chama de valores civilizatórios afro-brasileiros. Hoje alguns trazem como valores civilizatórios africanos, e a minha companheira, parceira atual, tem me provocado a pensar, depois que a gente foi morar, eu fui morar no extremo sul da Bahia, valores civilizatórios afro-indígenas, porque muitas coisas se cruzam. Ela tem me provocado a pensar isso, a gente tem rascunhado os escritos sobre isso, compartilhado com nossos parceiros que pensam a questão afro-indígena, para ver se tem sentido isso tudo, porque a gente não pensa sozinha, a gente pensa no coletivo, né? Mas são os valores civilizatórios afro-brasileiros. E que valores civilizatórios são esses, Ananda? Só para vocês verem a magnitude do que ela fez com esses valores. Sabe, quando as pessoas vieram... Tá vendo essa imagem? Vocês encontram na Cor da Cultura, no material da Cor da Cultura. É uma mandala. E aí a Zoilda contava o seguinte: quando as pessoas vieram sequestradas de África para cá, elas não tinham o que trazer, elas não podiam trazer e fazer como eu fiz, de escolher botar na mala o que eu ia trazer. Elas vieram com seus corpos. E chegando aqui, elas tinham que se reelaborar, se ressignificar nesse espaço, para resistir e existir. E nisso tudo, elas trouxeram dentro delas, os corpos dela foram corpos território, corpo hífen território. Foram corpos onde elas traziam todos esses saberes, todas essas histórias marcados, né, ou nas memórias e nas memórias ancestrais. E quando se chega aqui,
esses valores que são de civilizações diferentes de África e se cruzam, mas algumas coisas ficam. O comunitarismo, a oralidade, a territorialidade, a ancestralidade, a religiosidade, a corporeidade, a musicalidade, né? E a oralidade, né? E aí ela organizou isso tudo nessa mandala linda, que depois eu posso mandar para vocês. A ludicidade também, que eu já tinha esquecido. E ela falava que isso tudo era existente nos povos descendentes de africanos, nos povos afro-brasileiros, e ela organizou isso tudo, e ela teoriza sobre isso tudo de uma forma bem bonita. E eu vejo isso tudo muito presente aqui, como eu falei com vocês já, de oralidade, ancestralidade. Eu vejo implícito esses valores civilizatórios afro-brasileiros. E a gente pensar, tá, Nanda, mas a gente vai falar de educação antirracista com literatura, sempre, que é o que eu escolhi, né? E isso cabe, porque lembra que eu falei que há muito tempo eu tenho pensado a partir disso? Eu acho que, e há muito tempo, a convite da Zoilda, mas a convite de todos os espaços que eu estive, a gente vem pensando que não tem outra forma de acontecer uma educação antirracista, né, como a Eliana Cavalheiro usa esse termo, mas a Nilma Lino Gomes traz uma educação para a diversidade, né, tem gente que prefere chamar de um jeito ou de outro, mas independente disso, essa educação onde diferentes corpos podem existir, né, nesse espaço educativo, né, com respeito, com dignidade, como cidadão, né? Não é possível se... A gente só acha que só é possível se esses valores civilizatórios estiverem no cotidiano. Uma educação antirracista se faz no cotidiano. E aí é cotidiano mesmo, não é cotidiano não, gente. Não é dia não, é todos os dias. É toda hora, é todo momento. Porque não se desmonta uma estrutura, nós vivemos uma estrutura racista, se a gente bobeia. Porque o racismo, ele é cruel e ele vai se refinando e mostrando várias formas de existir, né? E aí, por isso, eu começo com esse livro. Alguém fala alguma coisa? Vocês não me deixam falando sozinha, hein? Foi combinado para eu não ir para os slides. Ela escreveu e ilustrou. Ela escreveu e ilustrou. Isso é muito importante, né? Mostrar como ela domina. Sim. Sim, tanto aqui como em fevereiro. O primeiro livro dela também, que eu não tenho, Procuração no Mar, ela escreveu e ilustrou. Esse e o fevereiro, que está ali, ela também escreveu e ilustrou. Os dois. Escrevem e ilustram. E a Carol Fernandes, eu acho que ela tem uma sensibilidade ímpar para olhar para tudo, sabe? Tem um outro livro dela aqui também que lançou agora, que é o Cosmonauta, ela só ilustrou. Mas a gente, quando pega o Cosmonauta, e eu mostrei um pouco antes até para a Mari, né, a gente vê a marca da Carol em todo o processo do livro. E como a presença da Carol ao fazer um menino negro, astronauta, né, que começa brincando com seu boneco negro, e depois esse boneco negro é a referência para ele se tornar o astronauta, né, porque daí ele vira esse astronauta, igual o boneco, né, que ele tinha, a representatividade do boneco, enfim, até chegar na Lua e toda a história. O quanto, não só isso, mas tudo que está aqui implícito nesse livro, as casas que ela coloca, tudo que ela vai colocando, que são referências para ela, os peixes que estão aqui, enfim, você vê essa marca da Carol em todos os livros dela. E a Carol é uma pessoa que ela tem consciência, né, do que ela está fazendo. E isso é muito importante. Ela é uma pessoa que tem, ela é uma pessoa negra, mas ela é uma pessoa negra que estuda as relações étnico-raciais, é uma pessoa que está ali se debruçando também para o livro, então ela consegue nisso tudo com muita maestria, né? De forma muito bonita, a ponto de tocar a gente com cada livro dela, né, que chega. O fevereiro está pendurado lá embaixo, né? Então, ó, depois vocês olhem melhor, mas tem ele aqui também. E a Mari está com ele ali, que foi pela editora Caixote, que é o que a Mari está lá fazendo. Sou suspeita para falar, porque tem também o Itamar Assunção, né? E para vocês falarem, como era uma oficina e vocês vieram para cá sabendo disso, eu vou fazer o seguinte, então. Isso eu tinha planejado, tá, gente? Tanto é que eu trouxe de Santo Antônio de Jesus o meu novelo.
Vamos fazer o seguinte, eu queria que vocês falassem alguma palavra que tivesse para vocês relação com essa educação antirracista e se apresentassem, uma coisa muito breve, dissessem quem vocês são, o que vocês fazem e por que está aqui, né, nesse processo de discutir educação antirracista rapidamente, para a gente continuar, porque eu quero mostrar um outro livro lindo para vocês sobre essas crianças. Vamos lá. Pegou. E vai jogando, gente. Vai ficar igual os valores civilizatórios essa teia. Quem é você? Tudo bem, eu sou Nene, sou mulher indígena, sou professora também. E quando eu penso antirracismo, eu tenho me emocionado com frequência que eu falo. Eu penso numa educação para além do debate da cor da pele, que é o que mais recorre. Nós somos jogados para isso. Para ver a diferença no tom, na cor da pele. E eu me recuso a achar que o debate antirracista é só sobre isso. Como mulher indígena, e também uma pessoa que já sofreu bastante de racismo por ser indígena, e enfim, uma pessoa mulher pobre, do Pará, todo um contexto, eu me coloco, e por ser educadora principalmente, me coloco nesse lugar de repensar o tempo inteiro. E pensar o que eu quero trazer para as minhas crianças, todas elas, né? Acho que eu conheço, acho que eu uso, acho que eu não conheço. Obrigada. Posso dar café? Meu nome é Bianca, sou designer. Moro aqui em Rio Preto há 10 anos. Para mim, eu busco, assim, não somente como o MNU que faz parte do grupo inteiro, mas com toda a negritude do Brasil, a gente voltar a ter as nossas raízes, assim, resgatar nossos países. Então, assim, esse festival é maravilhoso, é rico, né? E espero que chegue esse material para as crianças negras, que elas tenham acesso a isso. Obrigada. Eu sou Carol. Segura. Solta. Maravilhosa. Se achegue aí. Que bom que estão chegando. Não, desculpa não, você chegou, eu tô feliz. É isso? Pode chegar, gente. Abrir a roda aqui também. Isso. E a gente vai. Eu sou Carol, eu sou professora, eu também trabalho no setor cultural, e quando eu penso em educação antirracista, eu penso em movimento, ação, em fazer um festival, sei lá, eu fazer muitas outras coisas. E no meu caso, como uma mulher branca, eu fico sempre muito envolvida e mergulhada para compreender como de fato eu contribuo. Acho que é isso. Prazer, meu nome é Rebeca, eu tenho 14 anos e eu vim para cá pela importância que eu trago ao debate. Porque eu acho que é uma coisa muito importante e não está muito presente na sociedade. Eu sou o João. E eu sou eu. É isso, esse serzinho com suas imperfeições, com seus acertos e seus erros, que tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas tem hora que. Ai, né? Difícil. A gente tá aqui, cada dia, pra tentar mudar essas coisas que estão erradas. Quem foi? Meu nome é Ariana, eu sou jornalista, eu também faço pedagogia e eu acho que, para mim, uma educação antirracista, principalmente para, como a Carol falou, para gente branca,
Quer falar quem você é? Boa tarde, gente. Eu sou a Paula e eu sou professora de capoeira. Então, enquanto educadora, né, de capoeira, dessa arte de resistência, né, arte preta, eu tenho ainda mais assim necessidade de aprender sobre a educação antirracista e aplicar constantemente, assim, principalmente enquanto educadora, né, de capoeira dessa arte preta. Então, estou para aprender. É isso. Obrigada. Segura sua ponta, não solta não. E você não segura a ponta, que você não foi apresentada ainda. Ó, Joia. Oi, meu nome é Camila, contadora de histórias, capoeirista também. Acho que a educação antirracista é o mínimo, né? É o mínimo. E enquanto a gente também, sei lá, está vivendo com comunidade, a gente tem, principalmente nós pessoas brancas, né? A gente tem que buscar informação, porque as informações estão aí, e tentar fazer a ação, né? Tá junto. Hoje nossa aula de capoeira é aqui. Arrastou o Gustavo também. E é isso, acho que estamos numa arte que é preta, né? A gente precisa inserir isso no nosso dia a dia. Boa tarde, meu nome é Gustavo. Eu sou professor da rede estadual, sou professor de Ciências e Biologia, né? E assim, estou aqui também, em comum assim, com vocês, nesse interesse, né, de saber mais a respeito, né, de discutir. Principalmente como pessoa preta, né, como educador, é uma coisa que sempre me tocou, né? Tiveram professores que me inspiraram, né? Fizeram, né, eu seguir no caminho da educação também. E eu quero também ser um espelho, né, com essas pessoas presas aí, meus alunos. Então, estou aqui para isso, para a gente conversar, né, debater, trocar um pouco de Bom. experiência. Te denunciei. Te Bom, denunciei. boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Marcelo. Assim, pra mim, sou daqui de Rio Preto mesmo, faço parte do Rio Preto mesmo. E pra mim hoje, quando criança, nunca tive acesso a esse tipo de livro, assim, nunca tive. Por exemplo, hoje conheço aqui o Santo, que está aqui, mas não conheço o livro dela, por exemplo. Porque depois de adulto, dentro do Rio Preto, conheci as pessoas que se envolvem e fazem diferença hoje. Mas essa aqui hoje foi uma construção. Não, muitas pessoas que fizeram muito para chegar até aqui, tem um encontro igual a esse. Uma pessoa escrever os livros, né, pensando a identidade negra, pertencimento. É isso, acho que hoje também eu me vejo nesse desafio de ter que colaborar com a juventude, com as crianças, com a geração, não ter que eu passei pelas crianças também. Seguro. Olá a todos. Sou Júnior Carteiro, artista, pai. E ouvindo vocês, eu venho de Santos e sempre me foi muito natural, assim, até muito questão de qualidade. Lá em Santos havia nos anos 90, nos idos dos anos 90, tinha muito militância. Né? Eu cresci adolescente com essa militância, conselho da comunidade negra, envolvido com os negros, aí eu conheço o rap, vendo por esse lado político, que é o rap dos anos 90, é um rap politizado. Então eu me
construir, eu vejo que esse adolescente foi construído aí. Sempre transitando. Então, isso eu acho uma coisa também. Sempre transitando entre brancos e negros, e periferias e centro. E aí eu venho para Rio Preto, o jovem adulto. E aqui eu trago esse resquício de manifestação, de luta. Só que agora, olhando para trás, eu estou aqui há quase 30 anos, eu percebo que eu fui diluindo essa militância, né, de certa maneira explícita. E uma das preocupações, a mídia, a produção vai para outros caminhos. Só que aí chega agora, e é lindo ver esse casal aqui, que é por eles que eu estou retomando essa militância explícita pelo MNU. Então eu falo, mano, tem uma célula do MNU do Preto. Isso é uma glória, isso é incrível. E aí eu retomo. Então eu estou nesse momento, dessa construção e esse olhar de novo para Rio Preto nesse recorte, né? E esse sentimento de ser negro, ser branco, ser pardo, você, o pardo, né, o chamado, o colorismo impera e você não é nada. Você não é nem um e nem outro. Você fica nessa nuvem, né, de, você não é o negro o suficiente nem branco o suficiente. Então é esse lugar que eu me vejo. Bem? Acho que é. Está trabalho. Aí a gente vai. Vale. Vale. Não pode ouvir a voz. Não pode. Oi, gente, meu nome é Emily, eu sou intérprete de Libras aqui na rede e também sou professora de Libras, né, na rede estadual aqui de Rio Preto. O festival tem sido maravilhoso, a gente aprende muito porque a gente entra mesmo na cabeça, né, dos palestrantes, de tudo que está sendo discutido aqui, a gente sai maravilhado com as experiências, com tudo o que a gente vai ouvindo e a cada tema a gente se apaixona mais, né, por esse festival e acho que educação antirracista é um tema que a gente precisa discutir, sim, acho que vai muito além do que ela tinha falado no início, né, de só da cor da pele, a gente precisa entender de fato o que significa a nossa sociedade. Na Libras a gente aprende muito a difusão dessa questão da cor mesmo, né, a gente já teve alteração de sinais, então uma coisa que a gente pesquisa bastante, por exemplo, o sinal de branco. Antigamente a gente referenciava ele na cor da pele, né? E agora a gente alterou e a gente sinaliza ele como se fosse o leite da vaca, né? Que independente de qualquer coisa, a vaca sendo malhada, sendo branca, sendo preta, ela vai produzir o leite branco. Então acho que já é uma discussão que existe na sociedade e também está se debruçando dos nossos estudos linguísticos para os surdos. E você não queria falar? Você apresenta ele? Então já vai pra ele. Pronto, entrou na roda, tem que se apresentar. Ai, tem que segurar. Peraí. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o Domingos, moro aqui em Rio Preto já faz mais ou menos 11 anos. Eu sou nordestino, né? O sotaque já diz tudo. E assim como a comunidade negra e todo esse movimento, a gente também que vem nessa parte de imigrantes, que vem de outra região, a gente sente na pele também essa discriminação. Quando eu cheguei aqui, eu senti, principalmente, assim, comecei a estudar pedagogia, então já tive uma limitação ali, encontrar um estágio para cuidar daqueles pequenos. Não pode, tipo, gênero masculino ser estagiário na escola, na creche, na pré-escola, porque você é do gênero masculino e tal, e não serve para cuidar de crianças. Como não se tem pedagogia, a gente está estudando para isso. Mas, enfim, é só um gancho para a gente perceber que a sociedade é muito justa, que tem que ser ensinado desde muito cedo, principalmente no campo educacional, né? Tem que ser ensinado, mostrado, porque a criança não nasce preconceituosa, ela não nasce racista. Isso é criado dentro do seu espaço. E quando é ensinado desde muito cedo, tende a não existir isso. E eu acho muito interessante e agradeço imensamente a nossa curadora, de onde todo mundo está
podendo participar do festival e está muito maravilhoso. Obrigado pela palestra. Não tem palestra nada, estamos batendo papo. Se vocês quiserem descansar a mão, mas é porque eu acho que vocês sabem que eu fiz isso algumas vezes, e sempre nessa brincadeira da gente se apresentar sem ter uma ordem, um escolhendo e olhando para o outro, dentro do olho do outro, e joguei para você. E aí um dia a gente botou no chão, e eu tinha acabado de ler um livro chamado 7 Novelos, que é um livro muito legal, que infelizmente não foi reeditado, era da Kozak Naif, enfim, não tem mais no Brasil, mas ele era um livro muito legal, e eu botei no chão, e aí eu falei assim, gente, o livro que eu li, e essa teia são os valores, é a mesma teia dos valores civilizatórios afro-brasileiros, né? E apresentar primeiro os valores e aquela mandala que ela faz, e trazer aqui depois da apresentação, me faz lembrar uma autora que fez o mestrado dela no Cefet, estudou a Zoilda Trindade, e essa autora tem nome, porque a gente não pode deixar de falar o nome, e eu não falei o nome propositalmente para a gente pensar. Às vezes a gente fala uma autora, né? Mas quem é essa autora que se dedicou a estudar a Quilção de Oliveira, né? A Gisele, ela se dedicou a pensar, a Zoilda Trindade, ela se dedicou a pensar quem é essa Zoilda, qual era a importância da Zoilda Trindade no movimento negro do Rio de Janeiro, na educação do Rio de Janeiro. E ela não conheceu, porque a Zoilda se encantou em 2015 ou 2016, não me recordo, acho que foi 2016, no ano que eu fui para a Bahia. E ela conheceu ela através da pesquisa, e ela fez uma observação que quem conhecia a Zoilda falou, é isso. A Zoilda falava o seguinte, que ela fala que se a Zoilda tivesse viva, ela ia acrescentar mais um valor nessa mandala. Como ela acrescentou a territorialidade depois, ela acrescentaria o afeto. Porque a Zoilda falava que a gente só pode fazer uma educação antirracista de fato com afeto, né? E a gente pensar de alguma maneira da gente se apresentar, acessar um pouco também os nossos afetos que fazem a gente chegar até aqui hoje para essa roda, é pensar que a educação precisa de afeto. E de afeto precisa também a literatura, né? E eu vou fazer essa conexão dizendo para vocês que só é possível retratar um corpo negro sem estereótipos dentro de um livro para a infância se você ama esse corpo. Então a nossa sociedade tem que aprender, antes de tudo, a amar esse corpo negro. Amar todas as potências e belezas que ele tem e que não nos foi ensinado a amar. E pensar que foi nos ensinado a invisibilizar. E quando eu olho para a história da literatura infantil, eu vejo o quanto a literatura infantil reflete essa nossa história da nossa sociedade, dessa visibilidade, dessa invisibilidade, desse não amor a esse corpo negro, né? E o professor dentro de sala de aula, ele só vai fazer uma educação antirracista quando ele aprender a amar esse corpo. E tudo que ele carrega, toda a sua cultura, e valorizar. Então dizer o nome dela, Gisélia, é lembrar a gente que a gente não pode mais invisibilizar isso, porque a invisibilidade é a morte em vida. Também não fui eu que disse isso. Ainda estou inspirada na Zoilda. E é sempre bom a gente dizer de onde foi, que a gente ouviu. Porque por muito tempo, esses valores, esses saberes, eles eram trazidos e ninguém lembrava de dizer quem era. Mas de quem que a gente não lembra de dizer quem é? Quais são as pessoas que a gente não dá nome? Aquelas feministas, o pessoal do movimento negro. Putz, somos múltiplos. Quem é que disse isso? Então é preciso falar os nomes, para a gente poder, porque ao nomear, a gente dá rosto, e dá rosto a gente dá força, potência, representatividade. Então, esse convite também, quando eu trago muitos livros e fico pensando, tem que trazer aqui o Sam, mas tem que trazer a Sônia Rosa, tem que trazer a Heloísa Pires, que são nossas ancestrais, mas eu tenho que trazer a Carol Fernandes, e tem que trazer a Ana Fátima, e tem que trazer o Cagé, porque são os contemporâneos. Eu não posso deixar, pensando um pouco de contar desses que vieram antes e que chegaram até aqui, e a importância de a gente ter os autores negros primeiros, para que a Carol Fernandes pudesse estar aqui. Quando a Carol Fernandes é chamada pela Madu Costa para ilustrar Dandara, o cordel da Dandara, esse livro aqui a Madu Costa ela fez, eu não trouxe, ela fez um ilustrado do Zumbi com Josias Marinho, em 2016, talvez, eu posso estar errando a data.
E aí, depois de muito tempo, né, ano passado, ela fez um da Dandara com a Carol. Ele tem o mesmo formato, tudo bonitinho, só trocou ilustradora mulher para Dandara, o ilustrador homem para Zumbi. Quando a Carol Fernandes ela chega nesse livro, ela não tem como não olhar que a Madu Costa é uma ancestral dela, uma mulher negra, militante do movimento negro de Minas Gerais, uma potência na literatura, e antes dela veio o Josias Marinho, né? Porque o Josias Marinho vem depois da Madu, mas tem o Josias Marinho que ilustrou o anterior. E isso tudo até chegar nela. Então, é importante dar nome e dizer, né? Bem como é importante, e aí eu acho que duas coisas que também trazem no debate, né? A gente pensar também quem são os primeiros autores, né? E quem são os autores que aparecem. E aí vem uma outra questão, que qualquer coisa que a gente vai discutir de relações étnico-raciais, a gente tem que entender que, infelizmente, no Brasil, o racismo é de marca. Isso me faz entender que o racismo é de marca é o olhar e dizer, quanto mais escuro, mais esse corpo é eliminado. Isso a gente não pode esquecer. Não pode esquecer. E quanto mais escuro o corpo, mais ele era maltratado na literatura infantil. Eu não vim pensando falar em estereótipos, mas eu acho que como é sempre importante, né, para a gente falar disso, né? Por muito tempo na literatura infantil, não que não existia uma invisibilidade, mas existia também os corpos que eram estereotipados, né? Tem um livro, e eu não trouxe porque eu não pensei em abordar tanto isso, que se chama Xixi na Cama. Depois vocês buscam na internet, tem imagem. E o Xixi na Cama, ele mostra um menino negro sofrendo diversas violências, inclusive sendo urinado pelo amigo branco dele, né? Então, é esse corpo que ele era maltratado aos extremos. Tá, Nanda, mas isso era em 1970, pouco, 80, era na década de 80. Hoje não existe mais. Muita mentira isso, gente. Essa historinha para boi dormir. Lógico que existe. Eu até hoje ainda encontro livros. Uma das coisas que eu faço é olhar para esses livros e ver como os estereótipos se manifestam. É isso que eu me debruço a estudar, né? Principalmente. Vejo as potências, mas vejo onde ele se manifesta. E ainda em 2022 chegou na minha mão um livro que foi retirado e foi muito bom. E aí é esse o papel mesmo que pessoas que estão abertas ao debate têm que ter. Ele chega na minha mão e é um livro estereotipado de uma mulher negra. Lembra eu não vou discutir Monteiro Lobato, gente. Eu tenho que confessar, eu não tenho nenhuma relação afetiva com Monteiro Lobato. Meu pai não deixou eu ler Monteiro Lobato. Eu não assistia a Rede Globo. Sou filha de comunista. Então, eu não via Monteiro Lobato nem na TV. Então, eu não tenho uma relação afetiva com Monteiro Lobato. Então, eu peço desculpa para quem tem. Então, é sempre muito duro as minhas análises. Eu não vou discutir. Eu decidi, eu não vou debater Monteiro Lobato. Eu acho que eu acho que é importante olhar para algumas questões, mas não ler ele como literatura, livro para existir nas escolas. Eu acho que é muito agressivo para tal. Mas eu tenho esse lugar de não ter nenhuma relação de afeto com ele, ainda bem, né? Mas o Monteiro Lobato cria a Tia Anastácia, e esse estereótipo ele é presente em vários momentos. E eu peguei em 2022 um livro onde, além de ser a única mulher negra retratada no livro, era o estereótipo da Tia Anastácia, né? A mulher negra com avental, daí ela estava com o corpo arcado, com o lenço na cabeça, com sacolas de compra. Ela era uma mulher cabeluda, de perna cabeluda, sabe? Era uma imagem muito feia. E eu cheguei para o autor e falei, não dá, eu tenho que conversar com você, né? E aí ele falou assim, não, Ananda, quando eu escrevi, eu pensei nisso tudo. E aí, quando ela me veio com as ilustrações, eu consegui tirar muita coisa, mas isso não. Eu falei assim, mas isso, o mínimo que ficou é agressivo. Não é agressivo, vamos conversar, papapá. Ele foi e retirou todo de circulação. O livro não teve nem tempo de chegar em muitas mãos, ainda bem. Ele retirou o livro todo de circulação. Então, até hoje ainda acontecem esses estereótipos. Por quê? O autor é gente, vive numa sociedade, a sociedade é racista, pode acontecer. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar atento, eu tenho que estudar. Eu acho que a única forma disso eu tenho que estudar e escutar.
né? Eu tenho que escutar o que está sendo produzido para poder não reproduzir. E aí, pensando como isso pode acontecer, sabe? A outra bota tanto livro que não sabe nem onde eles estão. Sabe esse livro aqui, Tereza? E eu trago ele porque o que me emocionou nesse livro? É uma menina que ela tem uma tartaruga, né? E a Tereza é muito legal porque ela brinca com a tartaruga e ela faz coisas com a tartaruga que a tartaruga jamais faria, gente. Ela brinca de pique-esconde com a tartaruga, no meio da imaginação dela. Só que a Tereza, ela tem um band-aid. Vocês estão vendo? Um band-aid cor da pele da Tereza. Quando esse livro chegou para mim, essa autora ela apresentou antes num congresso. A gente fez um congresso na universidade onde eu fiz o mestrado, que era na UFSB, lá em Teixeira de Freitas. E aí foi feito um congresso, eu fiz um GT, eu estava coordenando o GT. E aí, um pouco antes de lançar, ela levou para o GT para ouvir o que as pessoas, dentro de um congresso de relações étnico-raciais, tinham para dizer do livro dela, uma mulher branca. E ela ouviu tudo e tal. E aí eu apontei para ela, eu falei assim, olha, quando eu recebi as imagens, uma das coisas que me emocionou foi ela ter um band-aid de cor da pele dela. Aí ela virou e falou assim, nossa, eu nem percebi que eu fiz isso. Olha que maravilhoso, gente. A Clara fez e nem percebeu. Esse é o meu sonho de todos os autores, que eles façam sem perceber. Ela falou, não tinha percebido que eu tinha feito isso. Além dela estar disposta a ouvir todas as críticas das pessoas que estavam ali avaliando, tipo assim, ela estudou, ela fez todo um processo de se debruçar, isso ela vem estudando, que eu sei que eu acompanho a Clara. Então ela é uma mulher branca que... Ai, gente, eu sou essas, tá, gente? Eu fico estudando os livros, tá? E aí ela, uma mulher branca que foi lá e se dedicou a estudar, porque ela ia representar um livro, e ela acha que o livro tem que pensar em todos os corpos, onde os corpos possam existir de maneira bela, com boniteza, né? Então a gente pensar que está nisso tudo. E aí nós, como professores em sala de aula, gente, ou fora da sala de aula, na educação não formal, numa roda de capoeira lendo um livro, a gente tem que estar atento a isso tudo, né? De pensar esses pequenos detalhes. Porque imagina o quão agressivo pode ser para uma criança se ela não pega uma literatura como essa ou como Fevereiro, né? E não sei se vocês tiveram já o desprazer de encontrar literaturas que vocês se sentiram agredidos, mas é muito triste. Não é que a criança não tem que lidar com as tristezas, mas eu acho que numa sociedade como a gente, reforçar o racismo no livro é muito cruel. É dizer, sim, nós concordamos com isso tudo. E se a gente não concorda, ele não pode ser reforçado nos livros também. Enfim, apesar de ser muito polêmico esse assunto, eu sou essa pessoa que defende que os livros não podem ter manifestações racistas. Eles têm que ter imagens difíceis, né? Ou histórias que vão levar, por exemplo, a toda uma ancestralidade. Ele conta a história de um contador que é o João Bá, é uma homenagem, é um livro homenagem. O João Bá é baiano e ele fala sobre contação de história nesse livro, o Caio Zero. Ou vai falar de um resfriado, como o Paulo Gomes e o Miró, que é daqui de São Paulo, o Miró, onde eles vão trazer a criança resfriada, e não tem problema, porque esse corpo negro ele fica resfriado, gente, não é só sobre racismo, que a gente, vamos falar sobre o preconceito. Não, a criança negra fica resfriada, tá? Então, uma criança negra está aqui com a mãe passeando, nessa ilustração linda do Cal Gomes, que eu gosto muito, né? Enfim, só para mostrar, que eu quero ler um outro, e um espirro, né? Um Martim, que é o nome, e está lá sendo cuidado pela mãe, pela avó, né? Já adulto, porque começa criança, e mostra toda essa passagem do tempo, né? Ou ela está numa mesa de almoço com a família dela, né? Fazendo o quê? Cuidando, o pai arrumando o pai cozinhando, a avó sendo vó, deixando criança fazer bagunça na cozinha, todo mundo numa mesa de almoço. E pode ser também um livro para falar de cabelo. E que não tem problema, porque enquanto falarem que cabelo crespo é cabelo ruim,
vai se escrever um livro de cabelo. Ai, mas sabe o que eu escuto? Mas é muito utilitário, Ananda. Eu não sei se eu devo botar esse livro. Ele é muito panfletário. Aí eu adoro quando as pessoas falam panfletário, gente, porque panfletário é sempre a luta do outro, né? E aí eu falo assim, mas o que é panfletário para você, né? Porque para mim panfletário é isso que você está fazendo. Aí a pessoa olha assim, né? Daí você inverte, para mim panfletário é isso, né? Porque panfletário é sempre a luta do outro. E dá para falar com maestria sobre o cabelo, como a Clisson fez. Esse livro para mim é muito importante. Por quê? É a principal nas escolas, nas crianças. Básico, né? E sempre que eu vou, você já dá na história, a principal questão é o cabelo. No Brasil, esse é um outro marcador, né? A cor mais escura e o cabelo. Sim, mas aqui, assim, eles nem falam que eles são negros, eles falam do cabelo. Sim. Eu, ano passado, por exemplo, foi antes da pandemia, né? Eu fiz uma iniciação científica de 2 alunos meus, um da psicologia e outro da veterinária. A gente foi numa escola perto da Refúgio. A sala de aula, todas elas, as crianças negras, quando elas iam falar do racismo, elas tocavam sempre no cabelo. Então, é uma coisa importante. Se falar. Né? Sim. Que... Eu estava vindo agora para cá, eu vi que a imagem mudou um pouco o meu descendo assim, a rua, eu vi que estava tudo pessoas negras com cabelo crespo, assim, de 2 irmãos, juntos, os 2 com cabelão. Aí eu lembrei que na década de 60, 70 tinha, né? Depois que parou, as pessoas começaram a gastar, agora está voltando. Então, pode ser, porque eu estou também desse debate do cabelo. É muito bom, eu acho que é super importante. Sim, não, é um debate essencial, porque o cabelo é... O homem era raspado, tipo assim, o cabelo, a coroa, né? Mas o que acontece historicamente? Do homem se raspava e da mulher se alisava. Era isso, né? O que acontece quando a gente olha. E passar por um processo de transição capilar, para quem relata que passa, e aí, enfim, por isso que quando os livros, e existem livros que passam por um processo de estereótipo de cabelo é tão agressivo, né? Porque passar por isso, sair do cabelo liso para ir para o cabelo crespo, é uma retomada também. Né? Quer falar? Pode falar, gente. Você está concordando? Tá. As meninas que fazem isso, me falam que tem que cortar tudo para entrar Tem. no Tem gente que faz isso, sim. Parece que demora menos, dá uma sensação, porque daí você já vê o cabelo crespo crescendo. Mas também porque existe um padrão de beleza, que é o padrão de beleza liso, do cabelo liso é o padrão de beleza. Isso é nos dito, isso é nos dito a todo momento, a toda hora. Sabe? Na televisão ainda é dito, nas revistas. Por que eu digo que esse livro é importante? E aí eu acho que vai exemplificar um pouco. Esse livro fala do Black Power de Tayó, essa menina que era empoderada, ela sabia da beleza dela. E por mais que as pessoas dissessem para ela, não, é igual um monte de menina hoje que a gente chega na escola, de 6 anos, 7, eu fico tão feliz porque elas falam, eu sou bonita mesmo, as minhas tranças são lindas, o meu Black Power é maravilhoso, elas já sabem disso. Então, Tayó lá atrás, quando esse livro é lançado, ela já sabia disso, muito antes de muita gente saber disso. E a Tayó é essa menina empoderada. Eu levei esse livro, eu trabalhava na educação infantil do Rio de Janeiro, e foi no ano que eu tomei posse. E eu levei esse livro para dentro de sala de aula, porque o racismo era muito presente. A educação era integral. E dentro da sala de aula, as crianças tomavam banho. Segunda, quarta e sexta era o dia que elas lavavam cabelo, né? A gente botou esse dia para elas lavarem cabelo. E toda vez que saía a menina com cabelo mais crespo, tinham 2, 3 crianças que puxavam a cabelo de bruxa, enfim. E as cuidadoras que dividiam a turma comigo, né, era eu, professor e 2 cuidadoras, tinha uma que falava, vem logo pentear esse cabelo para não secar porque é um cabelo ruim. E por mais que eu falasse, não faz isso, eu não conseguia convencer ela. Ela falava assim, dura é parede, bate na parede, dura é parede.
cabelo não é duro, você pegou, é macio, enfim, não precisa. Daí eu levei spray, levava tudo que era preciso. Comprava no meu bolso, levava tudo para lá para poder cuidar do cabelo e não adiantava. Eu falei assim, e fui com a direção não fazia nada. Eu falei assim, gente, eu vou trabalhar literatura com elas e vai ser um ano que elas vão encher de literatura mesmo, não vai adiantar, vai ser meu único jeito. E aí eu comecei com um, comecei com outro, fiz um projeto, durou 20 dias com um livro, fiz um projeto com 15 com outro. Quando chegou, esse aqui foi o 4º livro, quando chegou no Mundo no Black Power de Taió, foram 20 dias trabalhando com as crianças. E o que eu planejei? Eu planejei que no fim a gente ia fazer uma blusa, né, com Black Power, elas iam estampar a blusa, as crianças fizeram a estamparia da blusa e elas todas, as meninas, porque os meninos eram todos raspados, iam sair com Black Power. No dia, na época, era baratinho, sabe, antigamente. Hoje em dia tá caro esses espelhos, mas tinha uns espelhos vendidos nessas magazines que eram baratos. Eu comprei vários espelhos, de tudo que era tamanho, espalhei pela sala. E aí as camisas que elas tinham estampado já estavam... Era o dia que elas iam sair lindas. Eu levei faixa para botar nos meninos, e as meninas também quiseram. Foi o dia, chamei todo mundo para me ajudar. E aí no dia que aquela menina... antes disso, eu falei assim, vamos fazer um cartaz com penteados black? Né, penteados, a gente tinha estudado vários tipos de penteado, o Black Power, tinha a trança, a gente estudou esses penteados, a gente fez um estudo de penteado. Vamos procurar, peguem as revistas e vamos recortar, vamos fazer um cartaz bonito. E lógico, eu sabia as revistas que a escola tinha, foi bem proposital, foi intencional, tá? E aí eles foram lá, eles mesmos pegaram as revistas, porque eu deixava tudo para eles acessarem. Pegaram, sentaram com as tesouras. Aí sabe aquele menino que falava que a menina tinha cabelo de bruxa? Aí ele gritou assim, Ananda, você mandou a gente fazer um trabalho que não dá pra fazer, não tem ninguém com cabelo aqui, Black Power, não tem ninguém de trança, não dá pra fazer esse trabalho. Aí eu peguei, olhei e falei assim, isso crianças de 4 a 5 anos, tá, gente, era educação infantil. Aí eu falei assim, ótimo, cheguei onde queria, podia ficar ali o dia inteiro com eles procurando até não encontrar alguém, eu queria que alguém se tocasse disso. E aí eu sentei e a gente fez um grande papo. E como foi intencional e era atividade, não podia sair frustrada, peguei minhas revistas raças, entreguei para eles fizeram o cartaz. Porque foi intencional, só que estava guardado na bolsa. E aí saiu um cartaz lindo. Botamos do lado de fora, porque no dia seguinte a gente ia sair todo mundo com Black Power. Eu queria que as crianças se vissem com os personagens das revistas, com personagens, com modelo, com seja o que fosse lá. E aí, nesse dia cheio de espelho, e eu tirei essa foto. Na época... Depois eu conto esse detalhe. E aí eu tirei essa foto e eu me emocionei muito, porque estava eu cuidando do cabelo de uma menina e essa outra já estava no espelho, olhando, se sentindo, sabe? Mexendo no cabelo, ele vira atrás dela e fala assim, nossa, fulaninha, você tá linda, você viu, Ananda, como... Não era eu que tinha feito o cabelo dela. Então ele virou para mim, você viu, Ananda, como ela tá bonita? Então aquilo ali foi um marcador que eu vinha trabalhando desde o primeiro livro. Esse aqui era o 4º projeto, né? E aí eu conto um pouquinho, não esses detalhes todos, dentro de um blog que eu fiz. E por que eu fiz esse blog? Lembra da Zoe da Trindade, gente, que eu contei? Eu terminei a graduação e continuei fazendo vários cursos com ela, porque ela era incrível, gente. Vocês não têm noção de como ela era incrível. Então eu fazia vários cursos. E eu era uma seguidora mesmo dela. Onde ela estava, eu estava lá do lado dela aprendendo, porque não tinha como não aprender com ela. E aí ela chegava e falou assim, menina, escreva. Você está fazendo esse trabalho lindo da sala de aula, você ou está fazendo... Tem que escrever por 3 motivos. Olha que ensinamento pra gente. 3 motivos. O primeiro deve ter um monte de gente que não sabe como fazer e você vai estar dizendo o teu modo de fazer para inspirar o outro. O segundo é para você não achar que você está fazendo sozinha. Né? Não subir e achar que você está fazendo sozinho. Isso é muito importante. Né? E o terceiro é para construir redes. E esse é o mais importante. E ali, eu demorei, porque ela falou muito tempo isso para mim. Ali eu fui entendendo que não era para mim. E esse trabalho que eu fiz, que foi um marco para mim, não podia ficar só ali. E aí eu chamei todas as mães, né? Chamei todas as famílias, e foram todas as mães, sentei com elas e contei que eu queria apresentar em congressos. Eu nem fazia mestrado ainda e nem sonhava, porque eu achava que aquele espaço não era para mim. Porque eu já tinha escutado que não era espaço para mim, né? Porque professora de sala de aula, de educação infantil, o que você vai fazer mestrado e doutorado? Vai fazer. Mas não é para você, não é em nenhum espaço. É para você, né? Enfim. E aí eu
falei para ela, chamei as mães e falei assim, eu queria muito apresentar e queria autorização de vocês, porque eu vou levar fotos. E elas falaram assim, mas a gente queria ir, não dá, você vai na hora do almoço, eu quero ver meu filho. Aí eu falei assim, o que eu posso fazer? E aí eu não sei se uma deu a ideia, eu não sei de quem surgiu a ideia, você pode escrever. E aí eu falei assim, fazer um blog e vocês acessam. E aí eu escrevia, e não tinha nenhuma intencionalidade de chegar em outros espaços, mas era só para compartilhar com aquela comunidade que eu estava levando. Então ali só tem o que eu apresentei em congresso. E aí, por um acaso, esse eu apresentei no congresso, então ele está ali descrito a atividade toda, a metodologia do que eu fiz, né? Para elas também verem as fotos que foram, né? E o que foi falado, né? Do que foi feito com os filhos dela. Elas já sabiam o que estava sendo feito, porque eu contava. Eu tinha o hábito de ter um caderno na porta, onde eu anotava tudo que eu fazia com os alunos e elas podiam ler se elas quisessem, chegava lá na porta e viam. E eu já botava foto, então eu tinha todos esses registros. Então era para elas mostrarem para outras pessoas. É como se aquele caderno que estava na porta saiu e foi para a rua. Eu pude mostrar para a avó da criança, para minha mãe, para o meu tio, enfim. Mas o mais importante foi o que esse livro fez, né, para mim, dentro de um processo. O que é essa literatura, né? E aí Eliane Debus fala, né, que o papel da literatura, muito tipo assim, dialogando com o que o Antônio Cândido fala desse papel humanizador da literatura, mas ela diz o seguinte, que a literatura ela faz você ir, falando da literatura negra, né? Ela faz você ir num lugar, você vai acessar uma cultura e quando você volta, você não é mais o mesmo. Então você é capaz de olhar e ressignificar e reelaborar. E isso faz, essa afirmação dela faz a gente pensar o quanto a importância dessa literatura não é só para pessoas negras. É para as pessoas negras também, se olhar, imagine, eu disse que nunca tinha visto um livro desse. Imagina agora eu olhar, pegar, você pode pegar todos os livros para ver, abrir, e aí chegar nesse livro, nem eu ler, mas eu vou ler para você. Né? E tipo assim, pegar esse livro e ver a sua história sendo contada. Isso é emocionante para quem é grande. Eu olho para a minha infância e acesso a partir desse livro. É bom para a criança negra que está lá e nunca viu sua história sendo contada, e nunca está ali nas estantes, a professora não fala dela, mas principalmente para a criança branca, para a criança não negra. Porque essa precisa conhecer o que é o afrofuturo. E o que é o afrofuturo? Né? Ancestral da Manhã. Quem fez esse livro foi o Tutano Nômade, o nome dele é Fábio, então eu tenho sempre que olhar, né? Mas o nome artístico dele é Tutano Nômade, ele ilustrou. E quem escreveu foi o Henrique André. Ano passado que eles fizeram esse livro, foi lançado. Alguém conhece? Uma produção independente, mas alegremente ele já está numa editora e depois eu posso dizer para vocês aonde encontrar. E eu não ia ler, não estava preparada para ler, mas eu vou ler agora, tá? Num dia leve, como uma pluma, surgiu um papo de futuro, sobre o tom mais escuro. A imaginação passeia e não esfuma. Professora Amara pede atenção. E todos os alunos na sala, que na hora faziam a lição, mas pararam para ouvir sua fala. Amara olhou para Azuri e fez a pergunta: como você se vê no futuro? Parênteses. Como você se vê no futuro? Não é o que você vai ser quando crescer. Professora Amara. A pequena logo pensa esse assunto de forma transformadora e devolve a pergunta para a professora. O futuro? O que é o futuro? Zuri, o futuro é o tempo que está por vir. E depois de hoje pode ser o amanhã. Ou o tempo mais distante que fará você, gigante, evoluir. Ah, entendi, professora. Quando crescer, quero ser escritora. E é assim que me vejo lá na frente. Hoje já escrevo, estou plantando a semente. Agora que o futuro todos sabem o que é, o que todo mundo pode ser, e que todo mundo pode ser o que quiser, a Mara perguntou para Cauamé, do futuro, o que você quer? Esse é fácil de responder, querida professora. Quero ser apresentadora de programa de TV. A Mara sorriu, querendo saber mais. Os alunos se sentem seguros e já sabem como faz para falar do futuro. A Iana, muito sagaz, está pronta para responder.
no futuro como se vê. Aqui estou feliz e de nada sinto falta. A professora sempre diz que fico no mundo da lua, então me vejo astronauta, por influência sua. A professora orgulhosa de Ayana esboçou um sorriso para ela e olhou para o Enzo, fazendo um sinal com a pestana. No futuro, o que você revela? Enzo Peralta respondeu em voz alta, muito singelo e sem hesitação. Me revelo ser um ser vincante e crescer fabricante de avião. A professora ficou contente com a resposta que Enzo deu e logo seguiu em frente, para saber que a Valentina escreveu, aproveitando para perguntar, no futuro, onde você quer estar? Quero estar com a minha família, casada, vendo os meus filhos crescer. Vai ser uma maravilha. E é assim que quero viver. É assim que quero viver. Agora, a Disa, me responde você, no futuro, como você se vê? Professora, sou tranquilão, não gosto de agitação, não combina com o meu estilo. Quero ficar sossegadão, no meu quarto descansando, tirando um cochilo. Não quero grilo, não. A Mara achou engraçada a resposta. Na hora não quis crer, mas é sempre bom saber do que o aluno gosta. Agora, Carolina vai responder. No futuro, como você se vê? Professor... Ah, não, deixa eu botar a imagem. Professora, me vejo presidenta. Quero liderar nosso país. Ser uma governanta atenta e acabar com a corrupção, que deixa o povo infeliz. A menina, danada, uma líder desde já, tem perfil de presidenta, não há como negar, e o orgulho só aumenta. A professora atenciosa fez uma reflexão. A questão é tão preciosa e falta André entrar em ação. Ele fica de pé, pronto para responder. No futuro, o que você quer ser? Me vejo na sala de aula, professora, assim como você, um orientador, trocando conhecimentos, como costuma dizer. Professora Mara se encheu de orgulho com o que acabou de ouvir. Logo perguntou para o Júlio o que o seu futuro está por vir. Primeiro, peço licença, me vejo um cientista pró, quero ser doutor, desenvolver vacina contra a doença. Danzo, sabendo que era o último, ficou pensando no que responder. A resposta de Júlio ajudou a saber o que ia dizer. Então chegou a sua vez, disse a Mara sem prever. O que o aluno criativo poderia argumentar. Danzo, no futuro, como você se vê? Responda sem aprontar. Me vejo fazendo afrofuturismo. Me vejo fazendo afrofuturismo. A professora tomou um susto com a revelação e perguntou para o menino o que é afrofuturismo, para ele completar a questão. Afrofuturismo é construir o futuro no presente, sem esquecer de quem já passou pela gente. Isso eu ouvi dos meus pais. Estudar hoje para no futuro ser como vovó e vovô, nossos ancestrais. A professora confirmou o que o jovem acabou de dizer, se sentindo radiante e muito confiante naquilo que todos querem ser. Os alunos, cada um ao seu jeito, cativaram a Mara como cidadão e fizeram-se sentir um quentinho no peito, sendo um ancestral do amanhã. E vocês pensam que o livro terminou? Não, porque o futuro não termina. É só o início. Né? E a gente pensar... Gente, que esse livro... Palmas para o Henrique e para o Fábio. Foi incrível. Quando eu acessei esse livro, eu fiquei muito emocionada. E eu falei para eles, eu preciso levar esse livro para todos os lugares que eu for. Falei com o Henrique. E tenho feito isso. Porque não é só um livro para estar na estante da escola. É um livro que todo mundo tem que ler. E aí eu vou falar de uma outra coisa para fazer essa literatura antirracista que eu tenho provocado professores. Com livros. Não basta só ler uma vez o Afrofuturo Ancestral. É preciso que leia mais de uma vez. É preciso que a cada momento que essa criança vá ganhando camadas de vivência, ela possa dialogar com esse livro outra vez. E ler esse livro de outras formas, com as coisas que ele vai levando.
E aí eu vou trazer um exemplo simples de uma história que eu adoro, e aí eu adoro mesmo, então eu posso falar, que eu gosto, que é a Chapeuzinho Vermelho. Eu adoro, tem várias versões da Chapeuzinho Vermelho. E por que eu tenho várias versões? Eu tenho versões, eu lembro que eu já tive mochila da Chapeuzinho Vermelho, jogos da Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho habita todos os lugares. E ela voltava todo ano para a minha sala de aula. E volta todo ano para as salas de aulas da educação infantil e do ensino fundamental. Ela está lá sempre. Por isso que as crianças sabem de cor e salteado. E por que o afrofuturo ancestral do amanhã não? Por que Taió não? Por que Faiola não? Por que Fevereiro não? Por que Dandara não? Por que ele não está no cotidiário da escola? Então as crianças elas têm que ter o direito de poder escolher os seus clássicos. Isso também é fazer uma educação antirracista, é fazer com que esses livros retornem para ela poder criar uma relação afetiva com esse livro. Eu tenho uma relação afetiva com Se Eu Fosse Uma Casa, porque esse livro retornou várias vezes para mim. Eu tenho uma relação afetiva com Luquênia, O Seu Poder Poderoso, ao ponto que eu escrevi um artigo sobre ele, tipo assim, de tanto que eu gostava, eu queria contar o que eu gostava dele para todo mundo, sabe? Eu estava na época na academia, então vou também escrever um artigo, não basta levar para as oficinas, né? Eu quero que todo mundo saiba, da academia a fora da academia, sobre esse livro, mas porque eu retornei esse livro. E eu fui entendendo todas as camadas que ele ia a cada leitura. E aí tá, Amanda, mas como que a gente pode fazer isso? Existem várias formas dele retornar, né? E aí, voltando para minha sala de aula, quando eu dava aula, e aí tem um livro que está pendurado lá, eu não sei se eu trouxe, que é o meu Crespo é de Rainha. Eu jurava que eu tinha botado ele na bolsa, mas eu acho que eu não botei. Eu acho que eu só botei o outro da Bell Hooks. E eu falei assim, essas crianças têm que vivenciar esse livro de outra forma. E aí nós professores, né, nós sabemos que a gente faz de tudo, né? A gente constrói jogo, a gente faz um monte de coisa. E aí eu construí um jogo do meu Crespo é de Rainha para as crianças, para retornar. Eu só consegui trazer um deles, né? 2 dos 3 jogos que eu fiz. Eu fiz uns quebra-cabeças, e o quebra-cabeça ficava na sala. E toda vez que as crianças iam montar quebra-cabeça, aquele produto de 2 peças, 3 peças, 4 peças, 5 peças, eu fiz até 8 peças. Né? As crianças montavam o quebra-cabeça e estavam lá na sala. E o que eles davam de cara? Eles davam de cara com o livro da Bell Hooks, que eles já conheciam, que estava na estante, sabe? Aí eu fiz também, que deixava na sala, um jogo da memória. E eu fiz, não? Gente, eu peguei a imagem do livro, lógico, né? Peguei, copiei, enfim, transformei num jogo da memória para a criança retornar de várias formas dentro de sala de aula e só para deixar ali. E aí eu também fiz, isso aqui eu botava um imã e elas podiam brincar com qual penteado elas iam. Elas escolhiam o penteado. E aí o que eu fiz? Eu não sabia o que. Eu peguei, copiei as imagens, tirei foto das imagens, fui lá na internet, não tinha nem Canva, agora eu sei mexer no Canva, tô quase chique. Mas naquela época eu não tinha não, então eu não sabia, era naquele print mesmo, né? Por isso que não ficou tão bom assim. Né? Aí eu peguei, fui lá, mexi, tirei tudo em torno e cheguei na gráfica. O que você pode fazer para mim barato? Vai para mão de criança. Fiz assim. Aí ele, olha, tem isso aqui que eu estou fazendo para o supermercado e eu comprei bastante, sobrou, eu posso fazer um negócio de supermercado. E aí ele fez um monte para mim. Sabe aquela coisa de preço do supermercado? Para durar. E durou bastante, né? Então, eu tenho ainda algumas coisas, então durou bastante. Então isso é uma forma do livro retornar e de tomar afeto, bem como construir projetos com livros. Lógico que a gente tem que esquecer, não pode esquecer que é literatura, e não pode perder o poder literário, por favor. Né? Não é isso, vamos pegar aqui quanto que... Gente, ó, ela fala de Angola, onde fica Angola, daí só fala da geografia do mapa. Não, peraí, não vamos perder o poder literário do livro. Mas quantas conversas esse livro pode gerar para a gente trazer outras conversas? Quando eu olho para esse livro, por exemplo, logo na capa, o que me fez ficar muito impressionada, o nome é Afrofuturo Ancestral da Manhã. Só que olha o cordão dessa professora, vocês conseguem ver? É um símbolo que é o símbolo da Sankofa. E é um símbolo adinkra dos povos acãs. Olha aí. Pensa quanta aula aí pode ter a partir disso. Quanto que a gente pode conversar com os alunos dentro de sala de aula a partir dessa literatura. Né? Enfim, entre outras coisas. Um outro livro que é muito interessante, que eu tenho me debruçado a pensar, é esse aqui. Esse aqui que é um dos meus preferidos. Mas eu vou falar desse aqui. Gente, vocês falam da hora, tá? Tá.
Esse aqui, que é o livro da Heloísa Pires Lima, uma das primeiras autoras de literatura, né? Não é a primeira, mas ela está entre as primeiras. Ela é uma pesquisadora também, trabalha com antropologia da imagem, então ela tem toda a intencionalidade em cada coisa que tem no livro dela. E aí, quando eu abro esse livro dela, que é a história do neto dela, olha para esse céu, gente, vocês conseguem ver? Que isso aqui são símbolos adinkras. Né? Olha aqui, olha isso aqui, gente, de estudar o livro. Olha quantos elementos, se eu fosse dar uma aula, eu já tinha para fazer esse livro. Que eu tenho debruçado a estudar ele, enfim. Foi muito engraçado. Eu falei assim, eu tenho que ler o livro. Eu falei com uma pessoa que não é da literatura. Eu falei assim, eu tenho que ler um livro. Eu falei assim, eu tenho que ler O Rei que Assoviava da Heloísa. Aí ele falou assim, ah, não, mas o livro você vai levar meia hora. Eu levei uma semana estudando esse livro. Aí eu falei assim, você falou que ia levar meia hora. Ele também, Ana, você não está lendo, né? Você falou para mim que ia ler. Aí você vai pegando, e eu quero conversar com a Heloísa, né? Olha, o tambor. Que tambor é esse? De que região é esse tambor? E aí eu fui lá pesquisar e eu fui vendo, né? De onde era o tambor. Depois, não sei se a gente tem tempo, né? Mas a gente vê as máscaras, sabe? Os cavalos. E eu fui descobrindo um monte de coisa que eu não sabia. Que eu não sou uma especialista em África. Eu estudo literatura infantil negra. Então, tipo assim, então tem muita coisa que eu não sei. Porque a gente está descobrindo a África agora. Né? Porque pela primeira vez nós estamos olhando para lá. Então muita coisa a gente tem descobrindo. E aí esse livro todo. E aí só para vocês terem uma noção, né? Aí eu botei que o netinho dela nasce na pandemia, a relação que ela teria, né? Que se expande a partir do assovio que ela fazia com... E aí nasce a partir disso, né? Que ele é o rei. E aí eu perguntei, conto de fadas? E por que não? Por que a gente só pode ter esses contos, né? De fadas lá? Eu fiz essa questão para mim. Outra coisa que eu botei foi dos símbolos adinkras. Que símbolos adinkra é cada um desse? Ó. Esse e esse. Eu fui lá pesquisar. Aí tem o símbolo adinkra que significa sabedoria e criatividade, que é o que é esse aqui, que está na guarda do livro. A gente tem o símbolo adinkra que significa divindade mãe terra. E aí dizem que não tem escrito em África, né? Tá aqui. Ó, esse material a gente encontra disponível. Aqui. Quem quiser ver. Gente, o capeta é para vocês mexerem. Aqui, os símbolos e o que significa cada símbolo. Também foi feito, tem disponível para baixar, eu acho que na internet, para pôr da cultura da TV Futura, tá, gente? Era um material que tinha disponível de um curso. Todos esses símbolos aqui, todos não, alguns símbolos que escolheram e o que significava cada um desses símbolos, né? Enfim, além disso, eu descobri, por exemplo, que essa coroa que ele usava eram coroas que eu não sei dizer de duas rainhas, que não sei dizer se a menina inspirou a Flávia, né? E aí eu vou conversar com a Heloísa e vou mostrar todos esses stickers para ela, para descobrir, depois eu conto para vocês. Se tudo isso tinha... Duas rainhas africanas usavam esse tipo de coroa, né? E aí eu fui lá e descobri, eu falei assim, nossa, será que ela se inspirou na Nzinga e na Nandiga? Aí eu falei assim, não, tem que procurar saber, né? Vamos lá. O manto do cavalo, né? Ele lembra as máscaras africanas do povo Bauadê, de Burkina Faso. Olha só, gente, olha quantas aulas dá para desdobrar daí, vocês que são professores criativos. Então, só de um livro, de olhar para esse livro e de reparar a boniteza que tem na cultura africana e afro-brasileira. É isso, é parar e reparar. Tem uma música do Criolo, né, que ele fala, que aí não lembro, foi pro Tabu Brasil que ele fez, né? Ele fala que quem veio de longe pode até não gostar, achar ruim, né, e duvidar, mas quem veio de perto sabe que apenas é crença, tradição e fé. Então é chegar mais perto para reparar, né, nesse processo de pensar essa educação antirracista. Gente, era oficina e eu já estou falando demais. Vocês querem falar alguma coisa antes de eu chegar nos próximos livros? Alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram fazer? Falar? Nada, todo mundo em silêncio. Vou achar que tá ruim, hein? Vou achar que tá ruim. É possível fazer agrupamento ou você categorizar? Sim, boa mostrar pergunta. incidências, recorrências? Como assim? De quê? Na literatura negra brasileira. Perfeito. Então,
lacunas? Ó, por muito tempo, eu acho que a gente chamava de literatura de temática, você está falando de nomear mesmo, né? Então, é literatura de temática africano-afro-brasileira que trazia. Mas hoje, e aí eu até trouxe o que todo mundo está pensando, hoje a gente tem uma coisa que é linda, né, que a Bell Hooks nos fala, né, que é sair do objeto e se tornar sujeito. Muita gente fala, mas a Bell Hooks fala de uma forma mais bonita, né? Então eu trago a Bell Hooks, que é quando a gente começa a olhar para as nossas produções e nós mesmos nomeando as nossas produções. Isso para mim isso é lindo demais, é de um transbordar enorme, de um transbordar mesmo, de bordar no outro, sabe? Não cabe em mim, eu quero contar para você, para você e para você. E aí, alguns autores de literatura infantil, eles têm dito qual o nome que eu dou para minha obra. E eu tenho mapeado algumas falas de pessoas que já se autodenominam e algumas que estão começando a se autodenominar e que ainda não é categoria, né? Mas eu fiz isso no TCC, que eu fiz do livro para a infância, enfim. E aí eu fiz, eu até tinha trazido, mas acho que eu não botei aqui não. Enfim, não. E aí eu vou dizer para você, por exemplo, o livro do Henrique é a primeira literatura infantil que se autodenomina futurista. É a única? Não. Pode ter outros elementos nas outras. E o Henrique, ele vai fazer um trabalho muito legal e vale a pena ficar de olho, junto com a Livraria Miúda, é uma livraria que tem em São Paulo, especialista em literatura infantil, só que ela tem uma característica que eu acho que é muito única da Miúda, a diversidade de tipos. E aí, numa parceria com elas, ele vai identificar quais são os livros que têm elementos afrofuturistas da literatura infantil e vai fazer uma estante de literatura afrofuturista. E ele, como ele é um especialista nisso, ele vai ter esse olhar atento para ver. Então, eu acho que vem surgindo essa literatura infantil afrofuturista aí, logo, logo, sendo discutida teoricamente. Além dele falar disso, o Cagé, do Macaulay, que é aquele livro lá, ele é de Salvador e ele denomina a literatura dele como afrofantástica. Literatura afrofantástica. E aí, com palavras dele, mas não exatamente como a dele, porque eu não estou achando aqui para poder falar igualzinho que ele disse, mas depois eu posso compartilhar de alguma maneira o TCC com vocês, ele diz o seguinte, que é uma literatura onde há o protagonismo do corpo negro, do personagem negro, e ele pode ser o que ele quiser. Ele pode ser desde um vilão a o rei, o herói, o super-herói. O que não pode acontecer é estereotipar esses corpos. Porque por muito tempo, e aí eu poderia pegar, eu trouxe até 3 aqui se vocês tivessem curiosidade, mas eu queria falar de alegria, então não era o meu foco. Eu trouxe caso surgisse alguma questão. Muitos livros botam com estereótipos extremamente racistas, e às vezes na sutileza e às vezes em todos os espaços. E aí ele vem com essa proposta. Além dele, aí a gente tem a Nini, e eu trago o único livro da Nini com uma importância da Nini como uma educadora antirracista. A Nini Kemba, ela é influência, tá nas redes sociais, mas para além disso ela faz umas oficinas bem interessantes para olhar para a literatura. Mas a Nini, ela escreveu o primeiro livro dela, e além dela, a outra pessoa dentro da literatura infantil que foi a primeira vez que eu ouvi falar foi cadê? Não trouxe. Achei que eu tinha trazido. Tinha certeza, ficou em casa. Enfim, é o livro do Sandro Lopes, ele ilustrou. Jurava que estava. Enfim, ele fala de uma literatura afrocentrada, onde a ideia também é esse corpo negro, mas dentro de todas as bonitezas possíveis desse corpo negro, trazendo essa cultura africana, afro-brasileira, mas a partir das belezas, das potências, desses diálogos de potências, né? Aí a gente tem a Sônia Rosa, que depois que ela termina o mestrado dela, revisitando toda a história dela, ela vem dizendo que a literatura dela é uma literatura negro-afetiva para jovens e crianças. E aí, depois que eu ouvi ela dizer isso, a gente vai para a literatura dela, a gente vê isso mesmo, né? Aqui o Sandy Oliveira, ela chama a literatura dela de literatura infanto-juvenil do encantamento. Isso, e já tem isso, e tanto da Sônia Rosa quanto da Kyo-san já tem artigos falando sobre isso.
sabe? Elas já estão estabelecidas não só no campo da literatura, mas também no campo teórico. Sim, já vejo as duas que elas já constroem artigos. O Cagé, ele ainda está no campo de autonominar, ele tem total domínio, ele consegue falar de todas as características da literatura dele, mas eu não sei se ele já escreveu um artigo sobre isso. Então, dentro do campo de estudo acadêmico, mas ele autodenomina isso, né? E a gente tem a Eliane Debus, que é uma grande pesquisadora, e aí eu acho que ela foi a última propositalmente, porque é um dos primeiros que vem para classificar, né? E muito baseado na literatura como um todo, né? E a gente tem vários outros autores, a gente tem o Pucci, a gente tem o Eduardo Assis Brasil, o Eduardo, esqueci o nome, enfim, que vem dizendo sobre a literatura adulta, né? A literatura como um todo, e aí ela pega na literatura infantil e ela traz categorias, né? Que é a literatura infantil africana, que pode ser escrita africana de língua portuguesa ou não, a de temática africana e afro-brasileira, que vai trazer a temática, né? Enfim, daí ela vai trazendo essas categorias também. E a Eliane Debus, ela também é autora, escreveu Antonieta, que é lindíssima, né? E, então, para mim, isso é muito importante, porque são essas categorias que eu tenho trazido e que eu tenho mapeado, que são as categorias deles, falando deles mesmos, os autores falando deles mesmos. O que eu olho para a minha obra e como eu vejo a minha obra. E eu acho que isso é bem grande, na minha opinião, né? Pensando daí mesmo no processo da teoria, enfim, da literatura como campo de estudo, né? Aí tem, voltando ao panfletário, né? Uma vez eu assisti uma live e a Cidinha, né? A Cidinha da Silva, ela é maravilhosa, né? Ela é esplêndida, tá ali, o Mar de Manu, né? E aí alguém trouxe essa questão do livro de cabelo e tal. E ela botou um nome tão bonito para isso, né, que as pessoas chamam de panfletárias. Ela virou e falou assim: literatura para trabalhar a autoestima de crianças negras. Olha que isso. Olha, essas literaturas que são... Ela falou tão natural. E eu falei assim, só a Cidinha mesmo para fazer isso, né? Enfim, o que chamam de literatura... literatura pedagogizante, que eu também não gosto, gente. Não deixem chamar de pedagogizante. A nossa profissão é muito maior que isso, né? Utilitária e tal... A gente pensar que é uma literatura para trabalhar a autoestima mesmo dessas crianças, né, talvez. Então, pensando um pouco nisso. E uma vez, e ele nunca falou que era isso, né, o Otávio Júnior deu uma entrevista, estava dando uma entrevista, não é uma entrevista, uma aula, uma conversa, e era gravada para pós, né, que eu estava fazendo, e era gravado, os alunos não participaram, porque era um horário que ele podia, não era o horário dos alunos. E a gente mandou algumas perguntas antes, a gente sabia como é que ia sair a conversa. E aí aconteceu, no meio da conversa, aconteceu um tiroteio, onde ele estava, na favela, lá, tal. Aí entra na favela do jeito que entra a polícia e tal, aí ele para, né? Aí ele vira e fala assim, vocês estão vendo? Em nenhum lugar, eu não conheço nenhum outro lugar que um escritor de literatura infantil tem que fazer essa literatura periférica. E toda hora ele trazia literatura periférica, né? E eu, por um acaso, eu tinha perguntado, porque eu estava já mapeando, como você classifica a sua literatura. E ele falou assim, eu não penso nisso, mas a todo momento, né, na conversa, ele pensava na literatura dele, pelo que ele estava vivendo ali na hora como periférica. E ali a gente tem a menina que nasceu sem cor, né, que nasce no Islã, é uma poesia de Islã, e depois vira um livro infantil. Ele não foi pensado em livro infantil, depois ela é convidada para poder. Então, pensar também que pode ter outros livros assim também, nessa perspectiva, né. Mas como eu não tenho a pretensão de nomear ninguém, não tenho, eu sempre estou ouvindo o que elas estão dizendo e estou aqui anotando o que eles estão dizendo e estou anotando. Nunca tive essa pretensão, não. Eu acho que o meu processo vai mesmo de olhar para os livros, o meu estudo é de ver como os estereótipos se reproduzem, esse é o principal, né, de pegar os livros e ver, e de cartografar as obras contemporâneas. Eu sempre estou olhando para o livro contemporâneo, né, o meu estudo vem nesse. Aqui, achei. Eu falei que eu não tinha achado, né? Enfim. Alguma outra pergunta? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Me expulsa, tá? Jamais. Eu não vou ler, porque a Mari vai ler.
No fim, agora? Ou não? Ou amanhã? A Mari. Quer ler, Mari? Quer ler? Então lê pra gente. Pode ler amanhã? Pode ler hoje e amanhã. Ah, pode ler amanhã de novo? Quer ler, Mari? Por quê? Porque eu quero falar desses corpos que habitam nesse livro. Aí eu levanto para pegar um e chego com outro. Por que a Mari está lendo? Porque a Mari foi convidada para ler esse livro aqui. Eu não sei se vocês vão estar aqui amanhã para ver, então tem que ver a Mari lendo o livro que ela foi convidada para ler. Mas porque a Mari, ela é da Caixote, da editora. E mais do que ser da Caixote, a Mari é a grande ponte para esse livro acontecer. Porque é a Mari que chega para a Bel, que é a editora, e fala: Bel, você tem que conhecer. Aí a Bel: não pode agora, não tem como, mas você tem que conhecer. E de tanto insistir, a Bel conhece. E depois que conhece fevereiro, gente, a gente quer viver em fevereiro para sempre, porque é carnaval e porque tem esse livro, né? Então, fevereiro é da Carol Fernandes, né? A mesma autora do livro Simples Uma Casa, da editora Caixote. Para Gilberto Gil, por sua voz e poesia. Em fevereiro, minha casa se transforma. Acordo com vozes animadas e palavras que ainda não entendo. Em fevereiro, a cozinha se encanta. E muitos cheiros estouram no ar. Em fevereiro, a vovó ajeita uma toalha na minha cabeça, mesmo meu cabelo não estando molhado. Mamãe diz com voz de sereia: é tradição, Kiko, tradição. Em fevereiro, a festa desce do armário. E me remexo do dedão do pé até minha toalha bonita. Em fevereiro, o branco forra a entrada, a sala, e os quartos. Com a cor, nos embrulhamos e ganhamos casulos. Em fevereiro, eu choro, porque queria as pérolas só para mim. Mas tio ajuda, soprando uma canção antiga. Em fevereiro, sou príncipe, porque meu pai é rei. E o vovô sussurra, como quem prega uma peça. O padê, no início, garante que a paz alcance o meio e vá até
depois do fim. Não compreendo todas as palavras, mas meus olhos se enchem de infinito. Em fevereiro brincamos. Na espuma do mar. Aí a Carol escreve aqui no final, não posso deixar de falar isso, né? Acho que pode ler a carta, né? Uma carta para o Gilberto Gil, então eu vou ler aqui para vocês. Querido Gil, sou uma grande admiradora de sua obra. Cresci acompanhada pela beleza de suas poesias e da potência de sua voz de griot, que tanto povoou meu imaginário de menino. Nasci em Belo Horizonte em 1987 e hoje sou pedagoga, além de autora e ilustradora de livros. No meu dia a dia como professora da educação infantil, acostumei-me a fazer investigações a partir de prosas, poesias e cantigas, e foram elas que me conduziram ao ofício de fazer livros ilustrados para a infância. A infância, com suas pluralidades, linguagens, coreografias e transgressões, para mim, é um dos mais poderosos pontos de resistência humana. E até nisso, você é uma grande referência, porque quando te vejo cantar, dançar e saltar em um palco, enxergo um Gil menino a brincar com as letras, as palavras, a voz, o corpo, a alma e cada nota lançada ao universo. Eu escrevo também para te contar que foram suas palavras o estopim para este livro. Em 2020, assisti ao documentário Tempo Rei, 1996. Muito me emocionou de ver passear por suas memórias e das cenas. Uma, em especial, me impactou. Aqui você conta, com olhos marejados e infinitos, sobre o seu envolvimento com o bloco Afoxé, Filho Gigante. A partir de um olhar de menino. Aquilo acordou em mim lembranças antigas da Bahia e do Carnaval. Mais especificamente, memórias de minha avó Dalci, que vive em Salvador há mais de meio século, e de Mário, que foi seu companheiro. Mário, soteropolitano e já falecido, também brincava no Filho Gigante. Foi ele o primeiro a chamar minha atenção para a importância e os significados do bloco. Portanto, quando enfim pude associar as suas poesias e os seus relatos às minhas lembranças de afeto, surgiu o desejo de criar este livro, que narra um dia na vida dessa criança que é introduzida a uma importante manifestação cultural tradicional brasileira. Quais emoções ela experimentará ao vivenciar essa tradição ao lado das pessoas que ama? Como se transmitirá esse amor e aprendizado aos mais novos? Desejo, com esperanças, que este livro te encontre e que você possa receber mais essa demonstração da importância do seu trabalho, da formação artística e estética das pessoas que te acompanham com amor e admiração. Obrigada por toda a entrega, dedicação e beleza. Aquele abraço, Carol Fernandes. Então, a gente pensar quantas histórias esse livro conta, né? E aí a gente pensar num processo de uma educação antirracista que se dá em todos os lugares e cotidianamente. Quando eu vi, eu brinco que eu vi esse livro nascer em vários momentos, né? Porque eu fui acompanhando e cada vez que eu via eu ficava mais emocionada. Quando a gente pensa nos blocos afros lá na Bahia, o quanto ele ajuda a contar a história da Bahia. Eu morava em Teixeira de Freitas,
Tem um grupo lá que se chama Grupo Umbanda 1, que daí dá uma bela aula, gente, vocês descobrirem quem é o Umbanda 1. E eles fazem um movimento negro muito importante de afro-indígena. Eles se autodenominam um grupo afro-indígena. Né? Eu tive a sorte de, no meu mestrado, quando eu cheguei em Teixeira, eu já conheci o Umbanda 1. Eu conheci o Itamar, que era uma das pessoas, das figuras do Umbanda 1, que é um mestre do saber, mas que é o cara da dança afro, que organiza os blocos que saem, o bloco do Umbanda 1, organiza o carnaval de Caravelas, né? E aí, quando eu vou prestar minha prova de mestrado, quando eu olho, eu não acreditei que ele estava lá. Eu falei assim, gente, ele tinha que estar me dando aula. O que esse homem está fazendo aqui sentado? Né? Porque eu já fui para lá sabendo quem ele era e sabendo de toda a potência do grupo. Mas, enfim, eu nunca consegui, por mais que tentei emplacar, botar ele como um doutor honoris causa lá, porque merece. Mas eu tive a sorte de não só depois conhecer ele melhor, mas de fazer o meu mestrado com ele e a potência que ele é. E aí, quando você vai adentrar a história do Umbanda 1, você vê a importância dos filhos de Grande, dos blocos afros de Salvador, para que se estruture o movimento negro em outros lugares da Bahia, como, por exemplo, nessa que eu conheço, né, que é Caravelas. O quanto ter ido para lá, vivido isso tudo, que ela conta de muitas formas aqui, né, e que o Gilberto Gil vivencia depois, né, o bloco afro da década de 40, né, os Jafoxés, o filho de Gandhi, enfim. O filho de Gandhi, ele ganha outra proporção quando o Gilberto Gil se filia, ele estava num processo meio de acabar, e vem o Gilberto Gil e vai... Olha quanta história, né, pós-ditadura, no retorno da ditadura militar, né, tem isso tudo. Então, olha quanto de história aí dá para conversar a partir desse livro na sala de aula. E o quanto ele influenciou outros movimentos. E a gente pensa quantos filhos de Gandhi existem no Brasil afora? Né? Eu sei que São Paulo tem um, não tem? No Rio de Janeiro tem. Né? Enfim, e por aí vai. Então, ele não só influencia o carnaval, os movimentos negros de Salvador, mas do Brasil inteiro. Então, pensar que isso aqui é um livrão, não é um livrinho, né, como eu gosto de falar dos livros para as infâncias, da literatura infantil. É um livro que tem muito a dizer, e cada vez que eu leio, eu penso mais e mais do que tem para dizer. Eu tenho uma coisa que eu acho que, tipo assim, quando ele chega finalizado para mim, né, e aí elas mandaram PDF, né, a Bel mandou PDF, quando eu li a primeira vez e vi tudo junto, imagem, a primeira edição, eu fiquei muito emocionada e li várias vezes em voz alta essa frase. O pavê do início garante que a paz alcance o meio e vá até o fim. Isso é. E além de contar uma questão riquíssima dentro do livro, de uma página, conta a história de quem lê também. É extremamente... Você se identifica, você se encontra ali, né? Por exemplo, eu ainda não tive o prazer de ir à Bahia, mas quando ela estava fazendo a leitura, é extremamente, você já constrói uma cultura afetiva, você costura junto com a literatura, né? Então isso é muito mágico. Então não é um livro por si só, já é riquíssimo. Às vezes quem está do lado de cá lendo já constrói uma afetividade cultural assim. É uma família, né? É uma coisa que acontece, é uma festa. Ela mostra o bastidor de uma festa que acontece antes do que a gente vê na rua mesmo, né? E a literatura faz isso, né? Exato. E aí, quando a gente pensa na temática antirracista, é o corpo de um menino negro, numa família, vivendo com afeto, com outras crianças, com vários elementos. É esse menino negro que, quando a polícia entra na favela, ele quer eliminar, é esse corpo. Então, é um menino roubando a pipoca do pavê, né? Porque a gente está fazendo a coroa, que é o turbante, que ele não sabe exatamente o que é, mas ele entende, porque ele está nessa relação afetiva, familiar, da tradição. Ali, ó, no fundo. E essa imagem dessa mãe ali, sabe? Com essa criança, com a outra no colo. Então, toda essa relação de afeto, essa família.
que existe em diferentes formas, uma família enorme, de muita gente, né? Mas é um menino negro no direito de existir de todas as formas e de todas as possibilidades. E é o corpo que a gente elimina, é o corpo do aluno que a gente acha que é o bagunceiro, que não tem nada a acrescentar, né? É o que a gente não se importa quando cai do prédio e a mãe... É o que a gente não se importa quando a bala achada, né, na favela encontra. Mas a gente se importa quando esse corpo não tem a cor negra, né? Quando que a gente se importa. Então, eu acho que essa literatura, ela também, né, como Fevereiro, como Meu Crespo é de Rainha, como Meia Curta, como Pemba, como As Tranças da Minha Mãe, como o próprio Morro dos Ventos, que é uma homenagem, é um livro para Agatha Félix, que foi assassinada no Rio de Janeiro pelo poder público, como Faiola, como Mar de Manu, como Sona, como Arco Futuro, como Teresa, como Princesas Negras, como a Taió, como Cosmonauta, como todos esses e todos os outros que eu não pude trazer, né, eles nos mostram a possibilidade real de existir como se deve existir qualquer corpo numa sociedade, né? Qualquer corpo tem o direito de existir. Então eu acho que Fevereiro vem muito nessas muitas camadas de existir, como tradição, como na família, como sendo criança. A carta do Gilberto Judella, para mim, ela conceitua o que é criança, o que é infância, sabe? Ela traz um conceito de infância. Então, assim, é um livro que em muitas camadas mostra essas possibilidades de existir, porque por isso que para mim ele é tão especial agora. E aí ele entra tão especial como esse outro, que é o Vermelho, da Maria Teresa, ilustrado por André Sandoval, que também mostra, numa outra camada, a possibilidade de uma criança existir, né? Que é uma escrita dela e que depois que está aqui. Maria Teresa, infelizmente, faleceu, ela era do Movimento Negro de São Paulo, ela era contadora de história, enfim, uma artista que eu acho que o Brasil ainda não descobriu, infelizmente. Tipo assim, tinham que revisitar. Há poucas coisas que ainda tem de registro dela, porque cada vez que eu acesso alguma coisa que essa mulher produziu, eu fico muito mais apaixonada por ela, né? E esse livro já me acompanha desde que eu era professora de educação infantil lá no Rio de Janeiro. Para as minhas crianças lerem esse livro, que o nome dele é Vermelho, ele é todo vermelho, a primeira coisa que eu fiz, eu fiquei tão apaixonada por ele, eu fiz vários óculos vermelhos, sabe, com de papel celofane. Eu tinha 27 alunos. Eu fiz 27 óculos de papel celofane vermelho. E aí eu levei o livro, a sala de aula era no segundo andar, e eu entreguei os óculos para as crianças, elas botaram, elas oraram, eu falei assim, vamos procurar um lugar para ler, eu trouxe uns livros para ler, vamos procurar um lugar para ler, e aí a gente rodava a escola inteira, porque eu queria que eles vissem a escola inteira com os olhos, com os óculos vermelhos. E aí quando eu comecei a sentar para ler o livro, foi muito legal, porque daí eles ficavam assim, nossa, assim, é um livro vermelho. E aí eles foram se achegando, eles foram ganhando intimidade com esse livro. E esse livro acompanhou a gente um ano inteiro, vários momentos, sabe? E quando eles foram para outra escola, para outra turma, porque era uma creche, né? Ele só tinha até uma certa idade. Quando eles foram para outra escola, aí a menina falava assim, Amanda, que vermelho é esse? Que é isso? Onde eu vou encontrar esse livro? As crianças estão pedindo para eu ler vermelho. Então, é isso, sabe? Eles escolheram esse como um livro preferido dele. O meu clássico é vermelho para aquelas crianças, sabe? Eles tiveram esse direito. E é um livro lindo, que, para mim, é um livro de abre caminhos. Eu vou ler rapidamente para daí a gente também... Eu, quando tinha 8 anos, gostava muito de fazer bolo de terra no quintal da minha casa. Fazia uns bolos bem redondos, de vários tamanhos, colocava aquelas velas bem fininhas de aniversário, sabe? Eu não acendia as velinhas, porque brincar com fogo é realmente perigoso. Minha mãe é muito legal e vivia me espiando lá da janela da cozinha enquanto fazia comida. Na manhã do dia do meu aniversário, de 9 anos, eu perguntei se ela faria um bolo vermelho, vermelho da cor da terra do quintal.
De noite, ela me chamou dizendo que tinha uma surpresa. Eba! Eu pensei que era o meu bolo vermelho. Não era. Ela tinha feito um bolo branco e sem recheio. Não tinha nem um morango em cima. Mas a surpresa era outra coisa. Junto com o bolo, minha mãe me deu um presente. Um pacote grande, barulhento. Fui para o meu quartinho e fechei a porta. Quando eu acendi a luz, o quarto ficou todo mudado. Era um reflexo vermelho do embrulho do presente. Coisa mais linda que a mãe me deu. Um caderno bem grosso, com todas as folhas vermelhas. Ela se tornou escritora, né, gente? E esse poema, esse conto, né, essa história, antes de virar livro, essa é a Maria Teresa. Ele estava aqui, nesse livro, que se chama Negrice em Flor. Infelizmente, ele não tem mais. Eu tive a sorte, eu só tinha ele em PDF, que eu consegui, e aí eu consegui fazer o comparativo, do que mudou aquela coisa do estudo, do me debruçar, né? E aí esse aqui quem me deu foi o ilustrador, porque eu fui atrás do ilustrador, gente, eu virei uma perseguidora de entender todos os sentidos desse livro, né? E aí, o que é mais incrível é que esse livro, ele é um abre-caminhos mesmo, gente. Olha aí. Ele está aqui, ele é o primeiro do livro de contos dela, que se chama Presente de Mãe aqui. Depois ele ganha o nome de Vermelho aqui. Ele é o primeiro daqui. E ele é esse livro de circularidade que fala dessa menina que ganha um caderno vermelho, que escreve sua própria história, sabe? A gente pensar o quanto essas representações de infâncias são tão poderosas, né? Para nós adultos, para as crianças, eles saberem que elas podem existir, mas para nós adultos saber como olhar para essas crianças também, com afeto, alegria, amor, né? Não sei se vocês querem falar, querem perguntar, gente, porque já está chegando aqui no fim, tem outra rodada, tem gente que chegou para ver as outras mesas já, então para não atrasar a programação, queria ouvir rapidamente, para a gente poder fechando. Mas eu fico com os livros no cantinho para vocês verem, se vocês quiserem. Já estou fechando. Sim. Alguém quer alguma coisinha, alguma pergunta? Não? Então, olha, eu vou fechar com uma frase da Zoilda, já que eu comecei com ela. E aí essa frase eu li na minha qualificação. Porque, sabe quando a gente... A mesa foi maravilhosa, eu tive uma qualificação linda, gente. Eu não tive um mestrado fácil, mas eu tive uma qualificação linda. Mas sabe que ela encheu de gente, ela foi muita gente, sabe? Porque eu estava fazendo com professores da cidade, os outros professores queriam entender o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo formação com esses professores, era uma proposta de formação literária com literatura negra para os professores. E teve muita gente, tinha gente das cidades vizinhas indo entender, né? E aí eles ficavam me olhando, porque daí é aquele resumo, né? A qualificação é um resumo de tudo. Aí eu peguei o livro que estava comigo e eu puxei e li essa frase. E eu acho que depois disso ela tem me acompanhado até para quem chegou agora entender também do que se fala. Ela conta de uma professora que tira uma foto de umas crianças e ela começa a mostrar a foto dessas crianças linda e alegre para todo mundo na escola e ninguém conseguia entender como é que nunca conseguiram ver aquela criança daquele jeito. E ela termina de contar essa história com essa frase, com esse parágrafo assim: a gente olha, mas não vê. A gente vê, mas não percebe. A gente percebe, mas não sente. A gente sente, mas não ama. E se a gente não ama a criança, a vida que ela representa, as infinitas possibilidades de manifestação dessa vida que ela traz, a gente não investe nessa vida. E se a gente não investe nessa vida, a gente não educa. E se a gente não educa no espaço e tempo de educar, a gente mata. Ou melhor, a gente não educa para a vida. A gente educa para a morte nas infinitas possibilidades. A gente educa, se é que se pode dizer assim, para uma morte em vida, a invisibilidade. Então o convite é para que a gente possa educar para a vida todas as crianças.
elas têm o direito de uma educação para a vida. E com literatura. Acho que é isso.